Olá, bem-vindo de volta, meus caros amigos. Vocês estão prontos para fixar suas baionetas e correr para tomar aquela maldita trincheira? Espero que sim. Vai. Porque hoje, a 13ª semana, você sabe que é a semana da azar. E, meus amigos, vamos começar direto na ação. Começando pela fronte oeste, no caso na Bélgica, onde a maior parte da ação que nós vamos falar essa semana vai acontecer. Os ingleses estão avançando através do seu centro na cidade de Ypres, onde eles fizeram meio que o seu QG avançado, e dali eles vão distribuir as forças por toda a linha de frente. Os alemães estão pressionando a linha, tentando ganhar uma vantagem nessa região para quebrar o norte da França e ter um acesso ao mar. No acesso ao mar aqui, eles vão talvez, ameaçar uma invasão da Inglaterra, que na época era um medo imenso, e uma das maiores preocupações do povo inglês era que houvesse uma invasão alemã nas terras inglesas. Isso era a preocupação principal, e vários dos políticos e dos mentes militares ingleses e do comando da marinha estavam preocupadíssimos e tomando medidas contra isso. No momento, os alemães não conseguiram nem invadir a França, quem dirá a Inglaterra, mas era uma coisa que eles estavam com medo, e aqui a força avançada iria ter que impedir que os alemães chegassem no mar. Os alemães aqui nessa região fizeram um novo exército. Desde o início da guerra, estão recrutando gente sem parar, e agora eles criaram um exército novo. Esse exército novo vai ser botado na prova de fogo contra os veteranos ingleses. Lembre-se, as forças inglesas são veteranas de várias campanhas e todos eles, a grande maioria, é um exército profissional, e mesmo os novatos aqui tiveram um treinamento básico. Já os alemães, eles preferiram ir pela questão de número do que pela qualidade nesse exército novo. Então, quando um exército de recrutas, recém-treinados, treinado é uma palavra forte, vai enfrentar um exército profissional de frente, tu vai ver o que vai acontecer nessa semana. O Erich von Falkenhayn, no caso, o comandante maior do exército alemão no momento, ele sabe que ele precisa dominar a região e derrubar a França, e ele sabe que essa região no norte, em teoria, é mais fraca, já que no sul eles estão enfrentando o exército francês, o exército inglês é menor em número, então, se eles quebrarem isso aqui, eles vão ter um acesso direto ao flanco dos franceses, obrigando os franceses a se retirar e retomando o território perdido. O objetivo é claro, o objetivo é simples, mas é mais fácil no papel do que na vida real. Eles recrutaram um exército imenso, eles estão aqui com apoio de artilharia pesada, o que deu para trazer para a linha de frente eles vão trazer, e eles vão enfrentar os ingleses. Quase todos desses novos exércitos eram pessoas voluntárias. Esse exército que vai lutar aqui na Bélgica são o pessoal nacionalista, o pessoal que eu vou lutar pela Fatherland, eu vou lutar pela Alemanha, pela glória da Alemanha, e eles vão na direção dos ingleses sem saber a cagada que eles vão se meter, mas eles vão sofrer as consequências de suas ações nessa semana. Por quê? A maioria deles eram homens acima da idade militar padrão, pessoal que ou já serviu ali o período obrigatório e aí quis voltar para fazer o seu papel pelo seu país. Coisa linda e maravilhosa de um imbecil que vai para a linha de frente sem motivo nenhum. E também uma gurizada jovem, alguns até mais jovens do que o alistamento deveria, conseguiram mentir a idade e entrar. Então aqui tu tem o pessoal que ou nunca teve no exército ou que já saiu do exército faz tempo e agora tá fazendo o seu papel para lutar por eles, no caso, lutar pelo seu país. Seu país é o que o Kaiser decide, cara? Então tu tá se metendo numa guerra porque o maldito rei assinou um papelzinho com outro rei. É isso que tu tá lutando por. Tá, tudo bem, é que é um desperdício de vida imenso o que vai acontecer aqui, mas aqui tu tinha de tudo.
Desde pessoal que trabalhava em serviços, pessoal que trabalha em mercado, em barbearia, em fazer tipo roupas, desde as pessoas também trabalhavam em questão de contabilidade, na questão de advocacia, todo mundo, todos os tipos de pessoas vão se inscrever nisso aqui e vão lutar nessa guerra, e a grande maioria deles vai acabar tendo um choque de realidade, e aquele fervor nacionalista não vai durar muito tempo, depois que ou ele morrer, ou ele perceber que seus amigos vão morrer de uma forma idiota na linha de frente. E no dia 18 de outubro de 1914, alguns aviões ingleses de reconhecimento, os aviões aqui sendo usados para ser o melhor, e eles foram passando por cima das regiões aqui que os alemães estavam movimentando tropas, batendo fotos e tomando notas, e os pilotos descobriram colunas gigantescas de soldados alemães vindo para essa região. Imediatamente eles mandaram a comunicação para o comando inglês, e o comando inglês, por ter os soldados aqui, né, comandados teoricamente de fronte, porque eles estavam próximo aqui da batalha, eles perceberam a coisa estava vindo para cima deles, a onda de alemães, e eles decidiram tomar uma medida diferente. O plano inicial era atacar a cidade de Menem, que estava a 20 quilômetros da linha de frente, e que eles imaginaram que os alemães não teriam uma presença muito grande lá. Porém, quando veio o relato dos aviões, eles não. E eles mandaram as tropas se retirar para uma posição defensiva. Eles iriam fazer as defesas ao redor da cidade de Ypres mesmo. E ali eles segurariam, não mais eles atacariam a cidade de Menem. Não vai dar certo. Eles perceberam que os alemães têm uma vantagem numérica aqui muito grande comparada a deles. Então eles vão ficar na defensiva e fazer os alemães sangrarem por cada maldito metro que eles quiserem pegar desse território belga, e os alemães vão sangrar. No dia 19 de outubro, começaram os primeiros conflitos pequenos. Nesse caso aqui ainda foram conflitos pequenos de reconhecimento aqui e ali, e os ingleses fizeram uma retirada gradual. No caso, as tropas inglesas, algumas ficaram para trás, para fazer pequenas emboscadas, atirar aqui e ali, e atrasar os alemães, para ganhar tempo de preparar as defesas ao redor de Ypres. E eles escolheram um lugar que formava uma saliente natural. Eu, agradeço sempre ao canal A Grande Guerra, onde eu pego todas as imagens, e aqui essa saliente de Ypres, eles botaram ela mais visível na imagem. Então aqui uma imagem aérea do lugar. Essa saliente é o quê? É como se fosse uma ponta que quebra a linha. Nessa ponta, em teoria, o inimigo pode atacar de 3 posições nela. Então, tu teria uma desvantagem defensiva. Porém, se o inimigo não quebrar isso aqui, ele não consegue avançar em outro ponto, porque tu pode usar isso aqui para lançar um contra-ataque. Então tu tem que quebrar isso, e o ataque vai vir aqui. Sabendo aonde o ataque vai vir, tu consegue se defender de forma mais fácil, e tu meio que afunila o inimigo numa posição que a tua artilharia vai ser super efetiva. É uma tática inglesa aqui muito, muito boa, e que eles vão testar hoje. No dia 19, as tropas alemãs começaram a se posicionar, e a preparação para o grande ataque terminou. Contra a saliente de Ypres vai ter 14 malditas divisões inteiras alemães vindo contra as 7 divisões inglesas que estão nessa região total. Então vai ser um negócio tenso. Os ingleses vão ter que derrubar muitos e muitos e muitos alemães para conseguir vencer essa batalha. Lembrando que uma divisão padrão alemã é maior que a inglesa, já que os ingleses têm um exército menor de todos do mundo até esse momento. Agora ele está aumentando, mas até a guerra começar, eles sempre tiveram uma divisão de exército menor do que as tropas do continente europeu. E no dia 20 de outubro de 1914 foi quando oficialmente foi dada a ordem
para avançar, e as tropas alemães avançaram utilizando artilharia, utilizando metralhadoras, vindo em ondas e ondas e ondas daquele pessoal corajoso, com tipo um brilho no olhar que a guerra ia ser fácil, foram em direção às posições inglesas apenas para levar tiro pós tiro, pós tiro, pós tiro, pós tiro, e eles acharam que estavam levando tiro de metralhadora, mas na verdade não era uma metralhadora, eram os ingleses atirando numa velocidade rapidíssima com os rifles de ferrolho. Cara, era muito rápido, os ingleses atiravam absurdamente rápido. A capacidade deles, numa posição fixa, de manter uma cadência de tiro altíssima, era impressionante. Coisa que esses recrutas alemães aqui nunca tinham visto. Então eles achavam que tinha metralhadoras em várias posições, que não tinha metralhadora, e aí o avanço tinha que quebrar e espalhar. E eles avançavam em bloco, igual os franceses no começo da guerra. Então imagina uns 40, 50 alemães, um do ladinho do outro, e tu e teu esquadrão ali posicionado que só aparece metadinha do capacete e o rifle, e vocês um atrás do outro. Parece atirar em pato, é um negócio incrível. Para os ingleses foi bem divertido, para os alemães nem tanto. A artilharia, claro, às vezes atacava ali uma posição aqui e ali, quando ela era, né, spotada pelos alemães, visualizada em português, mas era bem difícil para eles quebrarem aquelas posições defensivas inglesas, até porque a artilharia inglesa, apesar de não estar tanto número quanto a alemã, estava fazendo o seu possível para, né, ajudar a quebrar o avanço alemão e para contra-atacar a artilharia alemã, impedindo que eles chegassem próximo com suporte pesado. Então os alemães, quando eles traziam uma metralhadora, ela era o alvo de morteiros ingleses da artilharia inglesa, com uma precisão muito, muito boa e uma coordenação entre a infantaria na linha de frente e a artilharia incrível. Parabéns para os ingleses, realmente a coordenação deles foi um fator essencial na batalha de hoje. E dia após dia após dia, os alemães atacaram aqui 24 divisões no total em toda a fronte, atacando sem parar. E eles atacaram por malditos 3 dias, um desperdício de vida imenso, onde os ingleses simplesmente fuzilavam eles de novo e de novo e de novo e de novo, e os alemães, quando conseguiu pegar uma posiçãozinha, logo ela era retomada pelos ingleses, e os ingleses estavam tomando baixas com certeza, mas os alemães exponencialmente mais, e de novo, e de novo, e de novo, e aí o ataque parava, as tropas alemães se reagrupavam, os reservas vinham para assumir o lugar dos esquadrões destruídos, e eles atacavam outra vez, e outra vez, e outra vez, apenas para acontecer a mesma coisa que na primeira vez. E no caso os ingleses, eu falei ali sobre a cadência de tiro do soldado inglês veterano. Eles treinam, né, na Inglaterra nessa época uma coisa chamada o Golden Minute, o minuto de ouro. E esse minuto de ouro era o quê? Um soldado inglês sob ataque precisa acertar 15 alvos em 1 minuto. Isso é absurdo. É um tiro a cada 3 segundos. Tipo, cara, é imenso o negócio. Não, desculpa, é 4. 4 segundos, tem 4 segundos pra tirar. Não é uma arma tipo automática. Ele tem que manualmente tirar o cartucho da bala toda vez que ele atira. Mas ele consegue. E recarregar, né? E recarregar, porque a arma tem 5 balas, depois tem que botar mais. E ele conseguia fazer isso de uma forma incrível. Então os ingleses são treinados para ter essa cadência de disparo rápido e preciso, porque não adianta atirar e não acertar. Então os ingleses realmente superaram, e o treinamento deles aqui se demonstrou muito superior ao treinamento alemão. As tropas inglesas ficavam firmes sob pressão, enquanto as tropas alemãs muitas vezes desesperavam, caíam no chão, tentavam fugir e, né, eram fuziladas uma a uma nos campos abertos que os ingleses escolheram, porque na frente dos ingleses era um campo aberto sem nenhuma cobertura e os ingleses
estavam posicionados numa posição mais elevada, né? Óbvio, na defesa, né? Eles tinham o tempo para se defender, eles criaram na melhor posição para eles. E os alemães foram fuzilados, cara, de novo e de novo. Eu não tenho como explicar com palavras o quão, repetitiva essa situação foi, de chegar os ingleses a ficar exaustos pelo cansaço, mas eles continuaram firmes na adrenalina da batalha por todos os dias e não teve nenhum avanço. Novamente, é um empate a nosso favor para os ingleses. E os ingleses, cara, essa questão do treinamento deles, como o exército deles era pequeno, ele recebia uma atenção maior, um financiamento maior. Então eles tinham um equipamento de primeira linha. Nesse ponto aqui contra os alemães, em questão de metralhadoras, eles estavam basicamente de uma a uma para os alemães, e os ingleses tinham metade do número, entendeu? Então, na questão de como eles têm um exército menor, eles podiam financiar melhores equipamentos. Então tu tem que ou é quantidade ou qualidade, e os ingleses foram por qualidade. E agora que eles estão obrigando a aumentar o seu exército, mas não era uma coisa que naturalmente eles fariam. Então os soldados que estavam aqui estavam a par dos alemães em questão de equipamento de primeira linha, e isso demonstrou ser essencial para segurar esse ponto. Se fossem os franceses, quebravam. Bem, e os alemães? Os alemães, aquele exército novo gigantesco que foi formado, agora não era mais tão gigantesco. Levou 3 dias para eles aprender que não dava de jeito nenhum para avançar. Eles tentaram táticas diferentes, nenhuma adiantou. Eles tentaram usar fumaça, eles tentaram avançar com calma de manhã na neblina, eles tentaram avançar pelo outro flanco, tentar bombardear com artilharia os ingleses de novo, e nada que eles faziam parecia funcionar, e os ingleses estavam realmente defendendo a linha até o último, se necessário. Não foi necessário, mas eles perderam vários, mas os alemães estavam bem mais perto do último do que eles, sendo que eles começaram com uma vantagem numérica imensa. E depois desses 3 dias, um número gigantesco de corpos mortos, de buracos e valas de artilharia, da chuva que caía e fazia lama nesse local, ficou uma nojeira esses campos aqui, que antes era uma paisagem linda, de plantações e calma, agora era um verdadeiro cemitério, uma coisa horrível. Mas a situação aqui só vai piorar, porque na maioria do tempo não vai ter nenhum momento para conseguir tirar os corpos dessa terra de ninguém, e esse lugar vai continuar a receber ataques e contra-ataques, e artilharia, bombas, minas terrestres, arame farpado, por mais malditos 4 anos. A cidadezinha feliz de Ypres vai ser o palco de alguma das maiores batalhas da humanidade, e nós vamos ver isso aqui juntos, meus amigos. No caso, e o exército belga, que tinha se retirado na semana passada, eles ainda estão aqui, eles não desapareceram, e os que sobreviveram agora estavam em torno de 60 mil soldados, e eles ficaram numa cidade costeira chamada Nieuwpoort. Nieuwpoort, eu não sei falar belga, né? Mas deve ser isso aí. Nieuwpoort é uma cidade ali no norte da Bélgica, é uma cidade litorânea, e eles utilizaram o rio Iser para defender do avanço alemão, botando arame farpado, fazendo posições onde o rio estava do outro lado. Então tu tinha o alemão para invadir, teria que atravessar o rio, e os belgas estariam em proteção nas casas, no mato, tudo que tem do outro lado do rio, e eles teriam que atravessar o rio sob fogo, e isso impediu o avanço alemão, permitindo que os belgas tivessem um momento de descanso e preparação do terreno para defender. Eles construíam à noite mais e mais defesas, e eles agora ficaram do lado deles do rio, protegendo o norte do país, e o acesso alemão ao mar estava, eles teriam que passar pelo corpo deles para conseguir pegar o mar. Os belgas não iriam deixar, e eles iriam lutar contra os alemães.
Eu dei uma pesquisadinha na cidade de Newport, porque achei interessante. Ela é bem próxima de uma cidade que talvez você conheça, chamada Dunkirk. Não sei porquê, né? Talvez tenha uma outra guerra maior aí depois e que é mais famosa. Então, né, a cidade de Dunkirk o pessoal conhece. A cidade de Newport é logo próximo, não é tipo uma distância muito absurda, não. E nessa cidade eu dei uma pesquisadinha para ver como é que é esse rio Isère. Aqui tem uma foto ali do rio. É um rio até meio larguinho, tipo, não é absurdamente largo, mas tu tem que atravessar ele. E os belgas tinham cobertura no seu lado. E a cidade de Newport, quando eu pesquisei ela, tipo, o mapa te bota numa praça. Nessa praça tem um cara andando numa tartaruga, uma estátua de um cara andando numa tartaruga de ouro gigante. Por quê? Não sei. Eu não entendo o que se passa na cabeça dos belgas, mas tem isso a ler, né? Interessante, achei legal, porque quando vem uma cidade assim que eu não conheço, eu gosto de dar uma pesquisadinha pra ver como ela é e trazer pra vocês as coisas engraçadas que eu encontrei. Muito bem, agora os belgas vão continuar aqui defendendo. Vamos ver se eles vão aguentar por toda a guerra ou eventualmente quebrar. Já do outro lado, no fronte leste, lembre-se, no fronte leste, os russos e os alemães e os austríacos estão lutando em 4 pontos diferentes, um no norte, entre a fronteira da Alemanha e da Rússia, um no meio, próximo da cidade de Varsóvia, e no sul, os austríacos conseguiram reconectar a fortaleza de Przemyśl de volta com a linha austríaca. Então eles conseguiram tirar os feridos, ressuprir os soldados, botar novas tropas, munição e tudo mais. E a cidade fortaleza foi, né, finalmente teve um minuto de descanso e reabastecida. Porém, agora vem o contra-ataque russo. Nessa semana, o russo contra-ataca. E depois de 2 semanas atacando sem parar, os alemães machucaram muito algumas divisões russas. Porém, os russos, de uma forma muito inteligente que eles estão aprendendo, conseguiram remanejar divisões de outros pontos e eles não paravam. Por mais que os alemães causassem baixas, novas divisões russas vinham inteiras, e quando os alemães ficaram exaustos, os russos tinham divisões reservas prontas para contra-atacar, e foi exatamente isso que eles fizeram ao redor de Varsóvia, do lado do rio que estava na mão dos russos. Em outros pontos do rio Vístula, os russos avançaram, e os alemães que estavam tipo na capa da gaita, depois de semanas lutando aqui, com baixíssima munição, com soldados exaustos e cansados, muitos feridos e mortos, agora tiveram que fazer uma retirada. Os alemães não iriam mais conseguir dominar Varsóvia, aquele sonho de tomar a cidade, que era um ponto estratégico aqui no meio do fronte, num centro de logística muito importante, vai continuar na mão dos russos, e os alemães tiveram que se retirar para posições defensivas, sob ameaça até de algumas divisões deles serem circuladas pelo rápido avanço russo. Então, novamente, não deve subestimar o urso. Os russos tiveram baixas pesadas no início, mas eles se adaptam, e agora, né, eles ainda têm muitos corpos para jogar no moedor, e os alemães tiveram que se retirar para tentar manter o que eles conseguiram até então. E, no caso, o comandante aqui, me fugiu o nome dele, o Ludendorff, ele percebeu que não teria como continuar o ataque. Do dia 20 para frente de outubro de 1914, a ordem dos alemães foi para se retirar gradualmente, não uma retirada desesperada, tentar estabelecer uma linha defensiva e resgatar o máximo de equipamento possível durante essa retirada. Então eles iriam se posicionar de uma forma mais estratégica e cessar todas as ofensivas contra os russos no momento. Uma decisão inteligente, uma decisão boa, quando tu não quer jogar homens fora, do contrário do que está acontecendo contra os ingleses, onde jogar pessoas fora é exatamente o que os alemães estão fazendo. E quanto ao nosso Conradinho, porque eu escutei jogar pessoas fora, aí o Conradinho começou a se coçar, né? Porque não pode alguém tá ganhando de mim. E o Conrado, meu amigo,
quando os alemães estavam ali sob o ataque de Varsóvia, ele deu a ordem para atacar a cidade russa de Ivangorod. A cidade russa de Ivangorod estava defendida, sim, por bastante gente. Sim, os russos estavam perto o suficiente para mandar divisões para cá para contra-atacar. Sim, e os austríacos, o que eles tinham? A mesma coisa de sempre, soldados de vários locais diferentes, sem coordenação nenhuma entre diferentes alas do exército. Então a artilharia fazia o que queria, a infantaria fazia o que queria, a cavalaria fazia o que queria, e eles não coordenavam o ataque precisamente. E eles tentaram atravessar o rio e atacar os russos. Os russos falaram, deixa eles virem, e eles atiraram e atiraram e atiraram com metralhadoras, morteirinhos de mão. A cavalaria russa desceu para ajudar e por malditos 4 dias, os austríacos tentaram pegar a cidade de Ivangorod e depois de pouquíssimas 40 mil baixas. A cidade que eu nasci, cara, hoje tem umas 9.800 pessoas, assim, tipo, foi 4 vezes. 4 da cidade que eu nasci morreu em questão de 4 dias. Porra, Conrado, Conrado, pra que isso, Conrado? Não sei se ele tentou fazer esse ataque para ganhar tempo para os alemães, né? Tipo um pedido dos alemães para tentar distrair os russos e trazer tropas para o sul. Mas foi um ataque imensamente dispendioso. E depois que o exército principal deles aqui sofreu essas baixas, adivinha só, os russos contra-atacaram pro sul também, e aí o exército austríaco teve um buraco na sua linha. Algumas divisões tiveram que se retirar desesperadamente sobre o risco de ser completamente encirculada pelos russos, e a fortaleza de Przemysl, que não consegue se retirar, foi novamente encirculada pelos russos. Então eles tinham conseguido salvar a fortaleza, recolocaram soldados nela, recolocaram munição nela, e agora os russos isolaram ela de novo. A fortaleza de Przemysl, e a cidade também, porque é uma cidade fortaleza, agora estava totalmente cercada por russos. Eles tinham uma missão, era só uma missão, era recuperar Przemysl. Eles conseguiram, venceram, mas não conseguiram manter. Então, né, adiantou o quê? Esses ataques idiotas contínuos, mesmo depois que o objetivo deles já tinha sido feito, acabou desgastando tanto o exército austríaco que a linha quebrou e eles tiveram que se reposicionar para uma posição defensiva mais para trás, abandonando os homens em Przemysl. Parabéns, 10 de 10, cara, que ele tá jogando pro time adversário, só pode. E vamos sair da Áustria um pouquinho, porque não dá, cara. A incompetência do Conrado e do Comando Maior Austríaco me dói, cara, me dói. É tipo, sabe quando tu vê um noob fazendo uma cagada no jogo e tu tenta, tipo, dizer pro cara, não faz isso, ele não entende e faz igual. É mais ou menos isso, me dói muito, tipo, a falta de tática dele Bem, vamos agora para uma cidade bem longe no Oriente. A Alemanha tinha o porto onde hoje ali é a China, em Tsingtao, e que ali o Japão, né, vai invadir. E nessa região o Japão cercou a cidade portuária alemã. E aí, com a cidade cercada por mar, um dos navios alemães tentou quebrar o bloqueio japonês. O navio torpedeiro S-90 tentou escapar dos navios dos navios japoneses, e quando os navios japoneses tentaram bloquear a sua passagem, ele lançou um torpedo e ele acertou em cheio o Takashiro. O Takashiro é um navio cruzador japonês. O cruzador é um navio leve, mas 271 marinheiros japoneses acabaram morrendo na explosão e no naufrágio. Então, com um único torpedo, o S-90 fez um estrago imenso. Depois disso, ele tentou novamente desviar dos navios japoneses, mas não conseguiu. E conforme o combustível estava baixando, eles optaram por voltar para o porto, e no porto eles afundaram o navio propositalmente para que ele não caísse nas mãos japonesas. Então tivemos
aqui baixo dos japoneses nessa luta do outro lado do mundo. É só para te lembrar que tá acontecendo uma guerra mundial e isso tá ocorrendo lutas em vários continentes ao mesmo tempo. E uma coisa interessante também que aconteceu aqui nessa semana foi o Manifesto dos 93 e o Manifesto aos Europeus. Eu sei que você aqui no meu canal escuta manifesto, já atiça os pelos assim, começa a gritar vagabundo. Mas calma, isso aqui não é nada comunista. Relaxa. Não tem nada a ver com aquele outro manifesto com C que a gente não fala aqui no canal. Aqui, meu amigo, é um manifesto pró-guerra. Como assim? Os 93 artistas, cientistas, professores de universidade, estudiosos e etc. fizeram uma assinatura em uma declaração. Essa declaração, ela fala basicamente o seguinte... Até tem disponível na internet, se tu quiser procurar, o Manifesto dos 93 e o Manifesto dos Europeus. O Manifesto dos 93 diz o seguinte, diz que a Alemanha não é culpada da guerra e ele meio que vem para dizer que tipo as mentiras dos nossos inimigos, a Alemanha não causou a guerra e as atrocidades que ela é acusada na Bélgica não ocorreram e tudo que a Alemanha está fazendo é em autodefesa. Então é um negócio bem absurdo quando um monte de artista famoso assina uma cartinha, tipo pessoas famosas da High Society, não é porque tem bastante que ela tá certa, né? Piscadinha. E claramente isso aí era uma propaganda de guerra, meio que óbvio. E um professor, o Jorge Frederico Nicolai, que ele era um pacifista, ele odiava a guerra, ele era totalmente pacifista. Ele escreveu um manifesto contrário. Esse manifesto contrário era chamado Manifesto aos Europeus, completamente contrário àquilo ali e abominando a guerra. E apenas 3 pessoas, além dele, assinaram o documento. Um deles foi engraçado, foi o Wilhelm Foster. Wilhelm Foster, também, o cara nasceu em 1832, meu. Tipo, tu dava pra ele, tipo, passa tua casa pra mim, e ele assinava pra ti. O engraçado é que ele assinou os 2 documentos, o pró-guerra e o contra-guerra. Então, né, como eu disse, eu acho que o cara já tava mais pra lá do que pra cá nesse período. Outra pessoa que assinou esse documento foi um cientista que talvez você já ouviu falar, chamado Albert Einstein. Então o Albert Einstein também assinou o documento ali pacifista, querendo parar essa guerra e falando das atrocidades, das coisas que realmente ocorreram. E o outro cientista que assinou também se chama Otto Buck. O Otto Buck eu nunca tinha ouvido falar e eu dei uma pesquisadinha para entender sobre ele. Ele era um professor em uma faculdade e nessa faculdade ele fez vários trabalhos, edições e coisas assim, mas ele não era um cara muito famoso e como ele era um professor de faculdade, teve alguns trabalhos interessantes que ele escreveu. Para mim, o melhor de todos é esse aqui, Critique des Marxismus, é a crítica ao marxismo na tradução. Então, parabéns pra ele, não conheço ele, mas já gostei desse cara. Eu tentei achar uma imagem dele na internet, mas não tem nada mesmo da vida dele pessoal, então acho que ou é uma família muito reservada, mas não é nada público assim do que vem dele. Mas é esse livro aqui, o Crítica ao Marxismo, deve ser interessante, então fica aí na ficha de leitura se alguém quiser ler, por favor me fale. Acredito que deve descascar o negócio, então parabéns Otto, você é um cara inteligente. Como eu disse, não é porque um monte de gente vai na onda que o negócio tá certo. Às vezes os caras que estão certo é o velhinho gagá e os cientistas novos e inteligentes que vêm ali de outro país, porque se eu não me engano o Albert Einstein é da Suíça, né? Mas não lembro de cor, eu não fico prestando atenção em cada pessoa do mundo. Semana que vem, meus amigos, nós vamos ver mais ação,
mais violência, mais utilização de tecnologias na guerra, mais adaptação dos exércitos à realidade da guerra moderna, porque enquanto eles não se adaptam, centenas de homens são mortos diariamente. A guerra não tem nem 3 meses e já morreu aproximadamente 1 milhão de pessoas na guerra, diretamente relacionado à guerra, não de forma indireta por outras causas. Então vai ser sangrento, vai ser violento, e é exatamente por isso que você tá aqui. Vejo você lá, recruta, na semana que vem. Tudo de bom.